Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Então, a gente vai dar início a mais uma live que faz parte da programação do segundo encontro do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física do Polo 50, que é ofertado no campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, hoje, nessa nossa conversa, a gente está recebendo o nosso egresso, o professor Sérgio Moacir, que então foi orientado pelo professor Jorge Zabadal e orientado por mim. Então, eu sou o professor Ederson, eu sou docente do programa e também, atualmente, eu estou na função de coordenador do curso. Tá, então, Sérgio, obrigado por ter aceitado o convite. E usualmente é o mediador que faz a apresentação, mas hoje eu vou abrir uma exceção e eu vou deixar, Sérgio, que tu mesmo se apresente. O meu nome é Sérgio Moacir Job Lima, sou professor do Instituto Estadual de Educação Barão de Tramandaí. Sou professor de matemática e de física também, né? Pessoal, eu sempre tive vontade, né, de fazer um mestrado, isso aí já faz muito tempo, né? A minha ideia era fazer o mestrado em matemática em Rio Grande, inclusive eu teria que viajar todos os finais de semana para Rio Grande para poder fazer o mestrado. E de repente surgiu aqui no nosso litoral, né, o mestrado do Polo 50 de Física, né, um mestrado profissional, e eu entrei como aluno especial, né? Como aluno especial logo no início. Até deu alguns probleminhas no início de documentação e tal, então eu fiquei durante um ano como aluno especial, né? E depois eu fiz novamente uma prova no outro ano, em 2017, e aí eu consegui entrar no mestrado e comecei a trabalhar com a ideia, primeiro, né, uma ideia de trabalhar com a parte de cinemática, né? Mas aí, conhecendo o professor Zabadal, numa aula de mecânica estatística, eu percebi que muita gente desconhecia, né, o funcionamento de motores, né? Inclusive alguns colegas ali, né, desconheciam o funcionamento do motor. E parece que o professor Zabadal, ele tem assim um insight, né, e ele percebeu que eu tinha conhecimento a respeito, né, já que no meu passado já trabalhei com mecânica, né, e ele percebeu isso. E aí comecei a conversar com ele sobre a parte da mecânica, e a gente começou a imaginar, né, a idealizar como seria o meu produto educacional da física. Bom, naquele ano, né, em 2017, eu tinha só um curso, o curso normal, eu estava ministrando, né, física, só para 2 turmas do curso normal. O curso normal, ele tem apenas 1 ano de física, né, que é o primeiro ano das alunas do curso normal. E aí eu optei, né, por trabalhar com a parte da termodinâmica, né, justamente em função desse desconhecimento da maioria das pessoas do funcionamento do motor. E claro, e aí pesquisa vai, pesquisa vem, a gente acabou escolhendo, né, idealizando a parte de rendimento de motores ali. Na verdade, o meu trabalho não, é nosso trabalho, né, o trabalho do professor Zabadal e também do professor Ederson, né, foi justamente usar essa parte que eu tinha de conhecimento de mecânica, aliar a parte da física, né, do conhecimento de física, e
a gente percebeu que esse funcionamento de motores aparece em tudo que é livro de ensino médio, né? O funcionamento dos motores aparece na parte da termodinâmica, como exemplo, né, de termodinâmica. E o que eu fiz, né? Não sei se dá para ver aqui atrás, é que eu não estou conseguindo me enxergar aqui. Aqui atrás eu deixei o motor, que é praticamente o símbolo do meu trabalho do mestrado, né? Que é, eu fiz um corte no cilindro ali, né? E ali dá para ver o funcionamento do motor, nos tempos do motor, dá para explicar como é que funciona o motor, né? Só um pouquinho, Sérgio. Só para deixar claro, então aquilo antes eu estava achando que aquilo era uma imagem no banner, né? Então, não, ali é o teu motor real que você seccionou justamente para que se tornasse possível a visualização de todos os mecanismos que são importantes para descrever o funcionamento de um motor que, no caso da termodinâmica, ele é considerado uma forma aproximada de uma máquina térmica, correto? Então explica um pouco também de onde é que surgiu essa necessidade de você fazer esse objeto real, ou seja, ele não é um experimento de laboratório, mas ele é um objeto real que você levou para dentro da sala de aula para ensinar termodinâmica e mecânica estatística, e depois tu conta um pouquinho como isso avançou também. Então, de onde é que surgiu essa necessidade de você fazer esse motor seccionado? A princípio, né, nas conversas que eu tive com o professor Zabadal, os primeiros encontros que a gente teve, né, para lidar ali com o produto educacional, a gente começou a pensar, vamos ver o que tem de rendimento nos motores, vários tipos de motores, ciclo Otto, diesel, motor Wankel, que é o motor rotativo, né? Então a gente começou a falar sobre isso, né? Aí o professor Zabadal, ele disse assim, ó, por que a gente não faz uma enquete, né, para verificar com os técnicos em mecânica o que poderia melhorar o rendimento dos motores? Aí, claro, várias respostas tiveram, né? E, claro, são respostas do senso comum, né? Eles não sabiam exatamente o que acontecia durante a explosão ali, né? O que se realmente dependia da termodinâmica, o funcionamento do motor. E aí, pesquisando, e sinceramente, eu, como também fui mecânico no passado, a minha ideia era de que o motor funcionava a partir da termodinâmica, né, a partir do aquecimento, né? E a gente acabou percebendo, né, como ele é um motor que ele não é um ciclo de Carnot, ele não mantém as propriedades da matéria que vão para dentro do cilindro. A gente percebeu que esse não seria um exemplo termodinâmico, a não ser para esquentar a água do chimarrão, se a gente pudesse utilizar a água do radiador, né? E claro, várias coisas a gente começou a conversar a respeito, fizemos gráficos e tudo, né, para desenvolver isso. Claro, e acabou, né, o produto educacional tendo uma sequência didática, onde primeiro a gente fez uma enquete com os mecânicos para saber o que eles entendiam sobre rendimento. Depois, a gente fez um modelo matemático aproximado, né, do que seria o rendimento, mas utilizando a mecânica estatística, né, através de um modelo simplificado, geométrico simplificado, né, e que aí a gente chegou num rendimento aproximado, né, com relação
a esses tipos de motores ciclo-ópticos. Claro que o motor rotativo ele foi fundamental para que a gente chegasse nessa ideia de que a parte geométrica fosse mais importante para o rendimento e não a temperatura, não a parte termodinâmica, né? E quais foram as respostas que tu obteve nessas enquetes dos mecânicos? Então, quando eles responderam sobre o que diminui ou aumenta o rendimento do motor, quais os aspectos que tu tomou dessas respostas e desenvolveu depois do ponto de vista da física durante as tuas aulas? Num primeiro momento, né, a pergunta que eu fiz para eles sobre rendimento, eles me responderam que devido ao movimento do pistão, o contato do anel, que é a única coisa que fica em contato com o pistão é o anel, ele, por causa daquele aquecimento, havia uma perda de rendimento através do anel. Outros disseram que existia uma perda de rendimento em função da perda de calor ali no movimento do virabrequim, né? Outros mecânicos também disseram que pelo escapamento, o calor que sai pelo escapamento, né? Com relação ao anel, né, a gente chegou à conclusão de que não tem sentido, porque o óleo ele lubrifica as partes onde estão em contato uma com a outra, né, o cilindro e o anel. E quanto ao virabrequim também, ali tem lubrificação, né? E aí uma sugestão para explicar para os meus alunos que não é o calor, não existe perda ali, no caso, de rendimento, porque um compressor, ele fica funcionando ali, né, horas para carregar um compressor, esses de oficina, né? Ele fica funcionando sem ter refrigeração, né? E não estraga, né? Se tu abrir uma garrafa de Coca-Cola com pressão, ela vai estourar, que é a ideia principal do funcionamento do motor, né? Na verdade, o que empurra o pistão para baixo, né, que faz com que ele funcione, é justamente a pressão, né? E a pressão ela ocorre em todas as paredes, né? Tanto na parte da tampa, quanto do cilindro, quanto do pistão, né? Mas a única coisa que empurra ele para baixo é justamente a pressão na hora da explosão da mistura combustível. Todas essas coisas a gente conversa dentro da sala de aula, né? Eu faço o primeiro tempo, no caso, o cilindro, a parte da admissão, depois, no segundo tempo, onde o pistão sobe, né? Eu vou fazendo os desenhos no quadro e vou mostrando para eles o que acontece, né? Primeiro ele admite o combustível, né? Através do carburador, de injeção eletrônica, né? Ele admite quando o pistão desce, né? Depois as válvulas, a válvula de admissão fica aberta, depois ela fica fechada, ele sobe, e aí tem o tempo da compressão, né? Depois do tempo da compressão, a vela ela vai largar uma faísca e vai empurrar o pistão para baixo. E é justamente nesse momento em que essa faísca acontece é que o motor funciona, que é a pressão e não a temperatura que faz com que o motor ele funcione. Essa narrativa que tu acabou de fazer para a gente, explicando o movimento do pistão, a abertura e o fechamento das válvulas, a faísca da vela, tu consegue, com o motor seccionado, mostrar efetivamente como ocorre, certo? Sim.
Então, essa justamente é a objetivo que tu, então, introduziu o motor real, porque normalmente as pessoas elas têm dúvidas quanto, inclusive, ao nome e ao que significa, por exemplo, pistão. Então, o que significa uma vela? Então, além dos conceitos da física, tem informações bem amplas com relação a objetos que são necessários você compreender de modo que consiga descrever esse cenário corretamente do ponto de vista das leis da física. E agora conta um pouco mais desses aspectos geométricos e como é que você depois fez essa conexão com a matemática. Tu era professor de física e matemática dessa mesma turma, como é que você fez uma conexão desses conteúdos que permeiam essas duas áreas do conhecimento? Conta um pouco para a gente isso. Verdade, o Ederson, o primeiro ano, a gente não tem muito contato com a parte dos sólidos geométricos, né, do cilindro, né, que é o caso ali, no caso do círculo também, para calcular a área lateral. Esse conteúdo já é mais para o segundo ano, mas eu tive que introduzir, já que eu também trabalhava com matemática com eles, eu introduzi pelo menos aquela parte do cilindro, né, que o cilindro, na verdade, a área lateral é um retângulo, né, e as bases são círculos. Nesse caso do motor, né, para fazer o cálculo geométrico simplificado, eu tenho um cilindro em cima, né, e um cilindro embaixo, e a área lateral é um retângulo, né? Então, para mim poder achar o rendimento, eu simplesmente fiz o cilindro, né? O cilindro não, um círculo dividido pela soma de todas as áreas, né? Dividido pela soma de todas as áreas e multiplicado pelo ângulo, né? O seno do ângulo de 45 graus, que seria a incidência média, né? Das partículas no momento da explosão. Cara, eu vou te dizer, eu aprendi muito com o professor Zabadal e contigo, né? E eu sou da área da matemática. No momento em que eu entrei no mestrado, todos eram da física, tanto a Cláudia, quanto o Alexandre, né? Quanto também a maioria deles, todos eram da física, e eu era da matemática, né? O que eu tenho de física, eu aprendi lá em 85, quando eu ainda fazia o curso de física pela URGS, né? Que depois eu abandonei. Mas eu sempre tive essa paixão pela física. E acabei direcionando meu trabalho, é óbvio, né? Para o lado da matemática, né? Que aí eu desenvolvi esse modelo simplificado, né, junto com o professor Zabadal, para explicar o rendimento dos motores ciclo Otto de 4 tempos. Então, tendo em vista que tu é da área da matemática, já foi um desafio você fazer um mestrado profissional na área da física. E quais outros desafios que depois você teve quando você já tinha a estruturação do teu produto educacional organizado? Quais foram os maiores desafios? Bom, isso aí é importante. É bem importante até para quem está ouvindo e quer fazer, né, o mestrado. Primeiro é a linguagem, né? Tu pode perceber, né? Eu uso uma linguagem muito corriqueira, assim, né? Escrevo bem, mas eu não escrevo de forma, assim, polida para um produto educacional, né? Então, um trabalho acadêmico. De repente, um trabalho acadêmico, né? Então eu tive um pouco de dificuldade com isso. Tenho facilidade para escrever, mas da minha forma, né?
eu consigo me fazer entender. Mas para um trabalho acadêmico, eu senti essa dificuldade. Né? E também a forma de tratar as coisas. Né? Na primeira vez que eu vi o... Você está falando do exame de qualificação? Do exame de qualificação, né? É, a primeira vez, né? Eu senti que ali a forma com que eu me expressei no texto, né? Não foi a adequada, né? Então, acabei sofrendo um revés ali, né? Mas até as próprias pessoas que estavam na banca, ela viu que a apresentação do trabalho não tinha a ver com o texto que eu tinha feito, né? E aí, claro, vim trabalhar em cima do texto para melhorar ele. E também a forma com que eu me expressei com relação às meninas, eu chamei de meninas, acho que agora eu posso falar, né? Mas ao invés de usar alunas, né, eu utilizei meninas do ensino médio. Né? É uma forma de falar do meu jeito, assim, corriqueiro, eu uso na minha escola. Então eu senti essa dificuldade, né? Tanto da área da física, que tem algumas coisas alguns conteúdos que eu não tinha me aprofundado, e acabei me aprofundando, trabalhando com essa parte da mecânica estatística, né? E a parte de rendimentos ali. Então, para mim foi super importante esse mestrado, né? E também, Ederson, me ajudou nos exemplos. Esse motor aqui, eu utilizo ele também no segundo ano para explicar o que significa centímetros cúbicos, né? A cilindrada dos motores de moto, né? O que é uma 125 cilindradas? Todo mundo chama de 125. Eu mostro ali, né? Eu pego uma régua, mostro ali o tamanho da cabeça do pistão ali, né? Do cilindro e a altura, e aí a gente calcula o volume e aí eles percebem, né? Ah, então é por isso que significa, né, que é 125 centímetros cúbicos, a capacidade cúbica, né, que o pistão tem de puxar combustível, né, e ar, né, a mistura, né. Então, o mestrado tem sido importante para mim. Agora eu me lembrei de uma coisa, Ederson, enquanto eu estava falando, eu estava tentando me lembrar. Eu também, né, mesmo não tendo motor antes, né, eu fiz aqueles desenhos no quadro que eu estava comentando para ti no início, né? E me surgiu uma ideia, porque eu já trabalho com vídeos há muito tempo, desde 2009, e também tenho um conhecimento muito grande na manipulação dessas imagens para transformar elas em GIFs, né? Então, eu aproveitei e utilizei. Também faz parte do meu do meu produto educacional, né? A manipulação dessas imagens do quadro ali, que as alunas tinham que desenhar cada tempo, né? E depois, através de um programa específico, né? Do celular ou do computador, esse GIF ele funcionava. E aí dava para ver o movimento do pistão subindo e descendo, né? Então, eu utilizei também, né, através dos GIFs, no meu produto educacional. Seria, então, primeiro, a pesquisa, a entrevista, né, com os mecânicos, depois a elaboração, né, de um modelo matemático, né, simplificado para explicar o rendimento do motor, o próprio motor e os GIFs, né? Então, seria uma sequência didática que eu utilizo sempre para mostrar essa parte de rendimento. Só que
agora falando aqui, e ao vivo mesmo, sempre que eu me deparo com algum físico que entende muito de termodinâmica, e eu explico para ele que, na verdade, o motor ciclo Otto, ele é baseado, né, no funcionamento do ciclo de Carnot, mas não tem nada a ver com termodinâmica. E aí sempre há aquela discussão, né, entre eu e o professor, né, que está ali conversando comigo, né. Eu acho interessante isso na hora de conversar, né. Mas claro, como eu sou da matemática, Ederson, fica complicado eu querer entrar nesse mérito aí, né, de discutir com um colega sobre esse assunto, né. Então, e até foi uma das minhas situações difíceis que eu tive durante a defesa, foi justamente essa, né, a quantidade de pessoas da banca aonde eu tive que falar de alguma coisa em que eles tinham como certo, né, que é a representação do ciclo Otto como um exemplo termodinâmico, né? Ou seja, se você quiser respeitar as premissas da termodinâmica clássica, então ela não pode ser utilizada para descrever ou para calcular o rendimento de um motor a ciclo Otto, né? Então, basicamente é isso, né? Então, você, inclusive, tem um capítulo na sua dissertação onde toda essa construção dos argumentos de por que a termodinâmica clássica não pode ser utilizada para descrever máquinas que têm explosão, está lá naquele capítulo, certo? Então, aí você também faz toda uma revisão de como é que esse tema ele é usualmente tratado nos livros, e aí a gente pode falar tanto nos livros de ensino médio e os livros da própria graduação. Tá? Então, isso, da própria. E os GIFs, esse é um aspecto muito interessante do teu trabalho, que é justamente uma opção que você construiu para suplementar a ausência de um motor real. Por quê? Porque um GIF construído de maneira adequada, então ele pode simular todas as etapas que fazem parte do funcionamento de um motor a combustão. Tá, então, até para você mesmo, né, que quando você tem dificuldade, eventualmente você não consegue transportar o motor, você pode usar como material auxiliar os próprios GIFs, né, e os teus estudantes que construíram os GIFs. Exatamente. Claro que alguns não tinham dificuldade no desenho, né, e acabam aparecendo algumas coisas meio assim, uns desenhos meio estranhos, né? Mas dá para ver que era um motor em funcionamento, né? Mas, claro, tem desenhos belíssimos, né? Que fizeram GIFs que tu olha assim, mas coisa que perfeição, né? Utilizaram o computador para fazer o GIF, né? Então, realmente teve trabalhos belíssimos, né? Com relação aos GIFs. E uma coisa interessante também agora, semana retrasada, eu participei, eu me inscrevi o ano passado, né, para um concurso de vídeos, né, com GIFs de todo o Brasil, né, de todas as escolas do Brasil, de universidade também, né, e tirei o primeiro lugar na parte de professores em ação, mas com um GIF, né? Não um GIF de física,
mas um GIF de matemática, né? Mas, claro, a ideia dos GIFs na matemática surgiram dentro do mestrado, né? Dentro no momento que eu comecei a trabalhar e fazer GIFs. Quer dizer que, de certa forma, o meu trabalho, o meu produto educacional, a minha ida para o mestrado me trouxe essas vantagens, né? Com relação a conhecer, né, esses programas, a conhecer o funcionamento dos GIFs e dos vídeos também, né? Isso aí eu achei importante também. Exatamente. O programa ele surge como um auxiliador na tentativa de ampliar horizontes, né? Então, a gente sabe que a física ela permeia várias áreas do conhecimento. Então, muitas das coisas que a gente constrói, elas podem ser utilizadas, claro, com as devidas adaptações em diferentes áreas. Agora, o teu produto educacional ele está disponível no site da SBF, também está disponível no link do nosso programa. Então, para o colega teu que for lá e se interessar pelo teu produto, então, qual é a dica que você daria para ele das dificuldades que você teve, dos erros que você cometeu, não faria de novo? Então, dá algumas dicas gerais para quem tiver interesse no teu produto. Primeiro, né, se organizar na forma de se expressar, né? Procurar ler muito a respeito daquele projeto, da ideia que tu teve, né? Porque, na verdade, o produto educacional é uma ideia. O professor Sabadal, ele em 5 minutos, depois que conversei com ele, convidei ele para ser a pessoa que ia trabalhar comigo, né, durante o mestrado, ele chegou e em 5 minutos me disse tudo que ele imaginava, assim, dentro da parte da mecânica. Então, não adianta tu procurar fazer, no meu caso, que sou professor de matemática, de repente, os físicos têm um arsenal, assim, grande para procurar dentro da física para fazer um produto educacional, né? Mas eu, sinceramente, eu tinha que puxar para o lado do meu assado, né? Que é a parte da matemática, né? E aí, claro, o meu trabalho, ele circulou muito, né? Ali do rendimento, circulou muito dentro da mecânica estatística e um exemplo simplificado ali geométrico do rendimento, né? Então, eu acho que a pessoa que for fazer, até se a Juliana estiver me ouvindo, ela disse que ia vir. A Juliana está agora participando do mestrado, né, e ela está com dúvidas enormes com o que escolher, né, para fazer. Eu digo, primeiro, conversa com alguém, né, com algum futuro professor que vá trabalhar contigo, né, e tenta colocar aquilo que tu já fez, aquilo que tu já conhece, né, para tentar achar um produto educacional adequado, né, para que tu tenha facilidade depois em desenvolver ele, né. Não vai pegar alguma coisa, não vai procurar alguma coisa que tu não tenha domínio. Foi para Rio Grande apresentar o trabalho, a gente apresentou o trabalho também no Instituto Federal aqui de Osório, né? Então, para mim tem sido sensacional. Todas as oportunidades que eu tenho de apresentar esse trabalho, né? Eu vou. Agora mesmo, né? Mesmo eu tendo que fazer várias coisas, a minha paixão era ter vindo aqui apresentar o meu produto educacional, né? E a gente sempre trocando ideias e além de ser professor, né? Tu acabou sendo também um grande amigo, né? A gente acabou se conhecendo, né?
e tanto o Zabadal também, indo na casa dele, as ideias que ele tem. Uma outra coisa também importante de se colocar, o Ederson, é o meu referencial teórico, cara, que eu uso até hoje, e não só para a disciplina de física, mas a de matemática também. Porque eu quero que tu comente outro aspecto, que é justamente um dos objetivos desses nossos encontros, que é, acima de tudo, a divulgação dos produtos educacionais que estão sendo desenvolvidos, para que eles não acabem se tornando projetos de gaveta, ou seja, você simplesmente faz o produto educacional com o objetivo único de obter a titulação. Então, conta um pouco para a gente como é que você está fazendo uso desse produto educacional, mesmo depois de você ter defendido. E aí, se você quiser complementar com algum complemento que você tenha feito, o que mudou desde a defesa até os dias de hoje. Então, fale um pouco sobre isso. Bom, as conexões, né, da utilização do produto educacional na escola, né. O único problema é carregar esse trambolhão aí, subir as escadas para levar para a sala de aula. O bom seria ter um laboratório onde pudesse levar os alunos e ir lá utilizar para mostrar, né, o funcionamento do motor e tal. Os teóricos, né, tanto o Richard Feynman e o Lev Davidovich Landau, né, um ajudando o outro, né, mesmo não estando juntos, né, pelo roteiro recursivo, né, do Richard Feynman, e também as hipóteses fracas, né, do Landau, né. Primeiro, no caso do Richard Feynman, né, a gente pega uma ideia, por isso que eu uso ele muito na minha sala de aula, né. A gente pega uma ideia, um tema qualquer, né, que é uma hipótese fraca, né, desenvolvo o aluno, ele tem que discorrer sobre aquilo ali, ele vai ter que falar sobre o que ele conhece a respeito daquilo ali, né, e depois falar para outras pessoas, né, dentro de casa, e agora com esse negócio da pandemia, eu utilizei esse recurso, né, eles falavam com os colegas deles, o que vocês acham? Como é que funciona esse cálculo aqui, nem da física, né? O que tem a ver um triângulo retângulo dentro da circunferência, né? Para eu introduzir a parte de círculo trigonométrico. O que significa por que o triângulo retângulo dentro da circunferência? E depois, o que é seno, o que é cosseno, gente. Aí eles têm que falar entre eles, entre as pessoas dentro de casa, pai, mãe, ou, sei lá, os colegas, né, através do WhatsApp, através do Messenger, ou utilizando uma outra ferramenta virtual. E depois que eles conversam a respeito, eles escrevem e enviam para mim. Existe no Classroom um local onde eles conseguem enviar para mim aquilo que eles estavam pesquisando a respeito entre os colegas. Depois, aquilo eles escrevem novamente e enviam, eu reenvio para eles, né? E eles, já com algumas anotações ali sobre algumas perguntas sobre aquilo que eles estavam falando, e escrevendo, né? E depois eles refazem novamente. Então, surgiu dali várias coisas fantásticas, né? Eu achei brilhante, assim, a maneira com que alguns resolveram aquelas questões ali de entender o que um dizia assim, o seno é o eixo Y, é só o eixo Y. Eu digo, tá, mas ele é eternamente o eixo Y, não tem nada a ver com a circunferência. E aí eles iam pesquisando a respeito. Então eu utilizei muito
esses dois, tanto o Richard Feynman quanto o Davidovich, né? Esse o Landau, o russo, né? Ok. Uns aspectos de que, por exemplo, esse motor ele é um objeto relativamente pesado, então fica às vezes difícil você transportar ele para você usar nas escolas, né? Porque esse que você tem ali tu construiu com recursos próprios, né? Recursos próprios. Exatamente. Esse motor, ele até foi uma ideia que surgiu, acho que nós conversando, né? Eu, tu e o professor Zabadal, e eu digo, não, vou comprar um motor. Aí comprei lá umas peças velhas que tinha do mecânico lá. Ele cobrou caro pelo motor, devia ter comprado uma moto usada e tirado o motor, né? Mas tudo bem, ficou legal, né? Ele consegue se movimentar ali, eu consigo enxergar as peças do motor, né? E realmente ele é muito pesado, né, para carregar. Eu estou pensando em deixar ele no laboratório, que aí quando for necessário eu tiro a gurizada, né, e levo pro laboratório de matemática e da física. Mas claro, eu me sinto muito orgulhoso na hora que eu vou levar, mesmo pesado, né? Eu acho super bacana levar, eles acham fantástico, me rodar. Explica como é que é o funcionamento, né, do motor, e não é só os meninos, né? As meninas também ficam impressionadas no ensino médio. Como é que funciona isso? Aí eu explico, e eles, meu pai é mecânico, o outro, meu tio, não sei, ele conhece. Pois é, o que tu está querendo dizer é que não precisa entrar em desespero, né? Porque basta você estar atento às coisas que estão acontecendo, né? Então, no teu caso, né, a ideia do produto educacional, ela surgiu durante uma aula de mecânica. Digamos, isso, uma aula nos moldes usuais de um programa de pós-graduação. Então a ideia estava lá escondida. Bastou que você prestasse atenção e ela se revelasse. E claro, e aí cada um reage de maneira diferente, né? Mas você já utilizar como base as próprias habilidades que você já desenvolveu, claro, vai ser um grande facilitador para que você consiga concluir a tarefa com êxito, né? Mas isso também não quer dizer que você tenha que necessariamente fazer alguma coisa que já está no teu chão onde você pisa. Então, o desafio de você se aventurar por uma área que não domina, ele também é muito interessante, porque ele serve como motivador de que você pode conseguir também realizar um bom trabalho nesse sentido. Mas especificamente do teu produto, assim, o professor que for utilizar ele, dá alguma orientação geral? Você foi bem geral, para aquele que está em dúvida. Ok, mas agora para o colega seu que já vai pegar o seu produto pronto, qual é a orientação que você dá? Primeiro, né, quando for trabalhar com termodinâmica e chegar ali no momento em que o livro didático ou sei lá, da forma como o professor achar melhor, né, trabalhar, for procurar a parte de motores ali, ele tem dentro da escola, pelo menos, ou se ele quiser fazer na sua escola, né, comprar um motor velho ou arranjar as peças e montar ou de repente fazer aquilo que eu gostaria de ter feito, comprar uma moto velha usada e tirar o motor, né? E aí tu poder explicar de uma maneira até bem mais fazendo um motorzinho girando, assim, ao invés de ter uma manivela. Tem várias coisas, né? Várias ideias.
de tu utilizar esse produto educacional para explicar para os alunos, né, o funcionamento do motor. O Ederson sabe, né? Ele pegou um monte de livros que eu levei para ele, todos eles têm o funcionamento de um motor dentro do livro didático, mas tem alunos que olham para aquilo ali e veem, sei lá, uma mancha ali, eles não sabem o que significa um pistão, não sabem o que significa um virabrequim, uma biela, uma válvula de admissão, uma válvula de escape, uma vela de ignição, né? O que é tampa, né? Então, eu acho que esse produto educacional, ele serve, inclusive se não quiser usar o motor, porque de repente tem um custo, né, para isso, ele pode também fazer GIFs, né, explicando o funcionamento do motor, né, com desenhos, fazendo os alunos desenhar para explicar durante o processo de aprendizado ali da parte da termodinâmica ali, ele vai enxergar o motor. Então, o meu produto educacional ele pode usar dessa forma, né? E também na área da matemática, né? Para entender o que significa algumas coisas do cilindro, né? E para explicar rendimento, também na matemática. Por que não? Na matemática, por que não fazer uma junção, né? Um eixo comum entre dois componentes curriculares, né? Matemática, física e química, né? A química na hora da explosão, a matemática na hora de representar o rendimento ali, né? Da parte do cilindro, da área, e também da física, né? Então, dá para fazer um eixo comum entre até 3, né, ou até mais disciplinas. Se a gente for pensar na biologia, né, gasto energético e tal. Então, seria isso, né? O meu produto educacional, para quem quiser desenvolver ele, ficou uma brecha lá, né? Dá para fazer muito mais coisas, né? Fazer, de repente, um cálculo bem mais abrangente, utilizando um cálculo mais elaborado, né? Apesar de a gente ter feito o cálculo para poder mostrar o rendimento mais aproximado, poderia ter fazer uma pesquisa mais em cima desse trabalho, né? Eu acho que é isso. Sérgio, a gente tem uma pergunta da professora Aline, onde ela justamente pergunta que não só os alunos têm dificuldade nos nomes, mas os professores também têm essa dificuldade. Então, olha só, Ederson, então eu vou lembrar uma aula que eu tive junto com o professor Zabadal, em que ele estava explicando o que acontecia com as moléculas no momento que o pistão ele subia e explodia, empurrava o pistão para baixo e fazia movimentar o virabrequim. E nessa sala de aula, eu vou ter que lembrar de uma colega minha, a Sabrina estava dentro dessa sala de aula. E ela do meu lado disse assim, eu não sei o que é virabrequim, eu não sei o que é pistão. Quer dizer, não é só no ensino médio, né? E também na graduação tem professores que não entendem, não sabem o que significa essas palavras, né? Que fazem parte da nomenclatura, né, dos motores, né? E está lá nos livros didáticos, né? Então a professora Aline tem razão. E se ela leu o nosso trabalho, ela vai perceber, né, o significado de cada uma delas, né? Ou seja, são nomes que são bastante técnicos, né? E aí não é razoável que você espere que todo mundo domine esses nomes técnicos, né? Mas a tua versão do motor justamente vem com esse objetivo de
sanar essa lacuna, né? E, sim, trazer uma aprendizagem um pouco mais concreta e palpável, né? Bom, a gente já está se encaminhando para os minutos finais, então deixo ainda o espaço para que tu faças as considerações finais. Tá bom. Eu queria agradecer, né, a URGS e também o mestrado na pessoa do professor Ederson e também do Zabadal, que eu gostaria muito de que ele estivesse aqui, né, por ter me dado esse convite. E todas as vezes que vocês quiserem, podem me convidar, porque eu acho que o professor que fez parte do mestrado e que acabou virando mestre, eu acho que tem um certo dever assim, com a instituição de mostrar o trabalho dele, que não fique lá dentro da gaveta ou da biblioteca, né? E nunca mais ninguém reproduza aquilo que está lá, né? O produto educacional é justamente, a palavra já diz, né? Ele tem que estar dentro da escola. O produto educacional tem que estar funcionando nas salas de aula. E eu mostro para os meus colegas, eles utilizam também o meu motor e utilizam os GIFs, né? E o modelo simplificado. Quer dizer que é uma reunião de coisas, né? Que pode ser usado num eixo comum ali. Então, queria agradecer muito a todo mundo que tá participando, a Aline, que está aí também, né? E a professora também, a Aline Pan também está aí, né? Muito obrigado pelo convite. Todas as vezes que vocês quiserem, ficar à disposição. Bom, Sérgio, eu agradeço novamente. É sempre muito bom contar com o Sérgio, porque ele tem uma empolgação muito grande pelo ensino no geral, mas parece que ele tem um carinho especial pelo produto, e por isso que ele carrega ele e de fato faz uso. E é como tu disse, esse é o objetivo, né? Então, todas as produções acadêmicas, elas deveriam vir acompanhado dessa filosofia, né? Que devam ser produções úteis. Então, novamente, eu agradeço a tua presença, e já aproveitando também para fazer a divulgação da próxima live, que é na próxima quinta-feira. Até a próxima. Um abraço do mestre dos magos. Tchau, Ederson. Tchau. Tchau, pessoal.